Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta terça-feira, dia 13 de setembro, começa a 23ª edição do Porto Alegre em Cena. Nós recebemos hoje aqui o coordenador do evento, coordenador de produção do evento, para nos falar um pouquinho mais sobre as atrações. Fernando Zurno, bem-vindo ao Jornal da Câmara, obrigada pela presença. Obrigado eu pelo convite, prazer. Fernando, o coordenador-geral do Porto Alegre em Cena, que é o Luciano Labarce, já definiu a edição deste ano como um evento quixotesco, como uma resistência cultural. Exatamente. Essa é a tua opinião também? Com certeza, acho que é a opinião de todo mundo que vive de cultura, que vive de teatro. Vamos falar de teatro, afinal de contas é um festival de teatro, um festival de artes cênicas, de palco, né? Há muitos anos o festival deixou de ser um festival só de teatro e passou a ter circo, música, dança, e tem uma programação de dança muito bacana, uma programação de música sofisticada, também bem mais enxuta e muito teatral. Acho que voltamos a um ano, os olhares para as pessoas que buscam, como nós, fazer um festival. É tão difícil, é tão quixotesco num ano como esse, em que se perdeu um ministério, se teve o ministério de volta com muita luta, muita guerra, muito grito. Conseguimos um ministério de volta, agora a gente segue buscando que isso tenha financiamentos, né, que orçamento para a cultura, para as pessoas poderem continuar produzindo e mantendo seus trabalhos. Então, uma das características da programação mesmo esse ano, dá esse enfoque para o teatro e para as companhias de teatro no Brasil, que como os festivais, todo ano tem que buscar novos financiamentos, novos parceiros, patrocinadores, editais públicos, e as companhias também passam por essa peleia, por essa batalha. Então, homenageá-los de alguma forma. Claro. Gostaríamos de convidar, obviamente, muito mais. Tem companhias incríveis no Brasil. Aliás, nós temos artistas maravilhosos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil todo. E é uma programação pelas dificuldades financeiras, políticas, tudo. A gente também... e por essa questão, então, de assumir que é um ano difícil e vamos homenagear o teatro brasileiro. Então, temos companhias como o Armazém, companhia de teatro, que traz um espetáculo de direção do Paulo de Moraes, um espetáculo chamado Inútil a Chuva, que é uma cena num barco que acontece, que é maravilhosa, que é uma das cenas mais bonitas dos últimos anos do teatro. Tem a direção do Márcio Abreu com a companhia O Galpão, de Minas Gerais, o Grupo Galpão. Traz o Nós, um espetáculo que está logo no início agora, dias 14 e 15. E tem o Magilute, do Pernambuco, o Grupo Sobrevento, de bonecos e teatro de objetos, que é um grupo maravilhoso, um trabalho sofisticado, bonito, emocionante, muito legal, que vai acontecer no Barra Shopping. Então é a cidade inteira ocupada, teatros, espaços alternativos, rua, ocupado por artistas e pelo público. Pois é, do dia 13 ao dia 26 de setembro. Não só teatros, como tu falaste agora, mas também outros espaços alternativos. Qual a importância de levar a arte, levar a cultura para espaços não tradicionais da cidade? Toda a importância, porque nesses últimos acontecimentos no Brasil, uma das coisas, talvez a única coisa bacana que eu achei de tudo é que trouxe à tona uma discussão que às vezes não se tinha, principalmente com pessoas que não são ligadas à área, né? Porque quem é artista trabalha para isso e vive disso, batalha todo dia por espaço, por poder montar seus trabalhos, suas pesquisas, etc. Então, discutir com outras pessoas que daqui a pouco não entendem a importância da cultura, e aí a minha briga daí era justamente mostrar que a cultura é muito mais, cultura não é entretenimento, cultura é educação. Não dá para pedir por educação e esquecer, achar que a cultura pode simplesmente tirar e passar batido. Não pode, andam juntas. Uma coisa é a educação formal, outra coisa é a educação informal, a educação artística. Então, tu mostrar para o povo, pessoas que têm acesso com dinheiro ou pessoas que não têm, para todo mundo tem que ter cultura. Todo mundo tem que ter o direito de consumir cultura, de ver teatro, de se emocionar, de ver uma coisa diferente, de ver uma estética bonita e de se transformar, porque é isso que vai nos transformar, é a educação e a cultura que vai transformar o ser humano. E isso vai influenciar depois também na economia, inclusive, né, no trabalho das pessoas, no dia a dia, no respeito, porque tu te depara com um mundo novo através da cultura e
aquilo te faz pensar, aquilo te mostra umas coisas que tu não conhecia e é a partir desse conhecimento que vai vir o respeito. E é tudo que a gente precisa. Sem falar na diversão, na leveza que tu tá chegando em casa, ou tu mora num bairro da periferia e de repente chega um circo, de repente chega artistas para contar uma história de teatro com um cenário bonito, luzes bonitas, atores bons, uma história bacana. Isso muda a vida de uma pessoa, muda o dia de uma pessoa dessas. Então isso é de uma extrema importância. Sem falar que, e aí é outra tecla que eu acho muito importante a gente bater, que a cultura, e aí talvez especialmente a cultura de rua, teatro de rua, o circo, mas não só, também os de sala, tu leva público. Quando tu leva público, as pessoas estão ali em volta. E aí tem segurança, inclusive. Que é uma das coisas que a gente mais precisa, que hoje a gente mais grita pela cidade inteira, é por segurança. E quando tem pessoas à tua volta, tu te sente seguro, automaticamente, né? A menos que aconteça uma chacina, alguma coisa muito mais grave. Mas, né, tu tá acompanhado com várias pessoas, ninguém vai vir ali te roubar a coisa. Tem pessoas para te defender, a coisa. Então, o domínio da rua, a ocupação da rua, através da cultura, de uma maneira, uma manifestação bonita, é essencial para tudo, para todos os âmbitos. Então, é isso que eu digo, convido as pessoas sempre para irem ao festival. Porque eu gosto de ver todo mundo, eu quero poder te encontrar, quero poder encontrar todo mundo nos saguões dos teatros, na Redenção, na Casa de Cultura, no ponto de encontro depois, lá na Casa de Teatro, no Bar Bertoldo, que é o nosso ponto de encontro para a gente sair dos teatros e das salas e cada um de um lugar diferente, com uma história diferente na cabeça, com uma estética diferente na cabeça, para a gente poder trocar ideias. O que tu viu hoje, o que tu viu ontem? Paraná, isso aqui, tu acha que vale a pena eu ver? Sabe? Será que ainda tem ingresso? Então essa discussão, e as pessoas começam a falar empiricamente sobre aquilo que assistiram e isso é maravilhoso. A opinião do público é a opinião do público, que é o que a gente mais quer. Zé, tu comentaste sobre essa questão do acesso à cultura, que é muito importante. Sim. Dentro da programação são mais de 30 espetáculos, mas há também oficinas, workshops e algumas atrações gratuitas, né? Como é que o pessoal pode acessar essas? A gente já encerrou agora, na verdade, as oficinas também foi em cima do convite para os grupos de teatro, então esses que eu citei no início da nossa conversa. A gente pediu que eles todos dessem uma oficina, ou pelo menos falassem sobre o seu trabalho, sobre o seu processo, porque isso também faz parte de um festival, isso é muito bacana. Além de tu assistir o espetáculo desse artista, desse grupo bacana, que há anos está montando espetáculos relevantes, tu ter um espaço em que o nosso artista local possa dialogar com ele diretamente e conhecer o processo de trabalho, conhecer as pesquisas do grupo, a linguagem, etc. Então, e é nesse espaço que as pessoas se encontram também. Além do ponto de encontro, que também é um espaço bacana, mais leve, mais social, para se encontrar. Mas as oficinas é quando tu realmente conhece o trabalho de um grupo e tu te aproxima dele, e se aquilo te interessa, tu já conhece o grupo, já conhece o diretor daquela companhia. Então, eventualmente, tu vai viajar ou vai para o Rio, São Paulo, independente de onde seja a companhia, tu vai visitar, nem que seja pela proximidade da amizade, e eles acabam conhecendo os nossos artistas aqui, começam a buscar e viram amigos nas redes sociais, etc. E começam a conhecer o Teatro Gaúcho também. Então, essa troca, esse diálogo, esse intercâmbio, isso faz parte do festival e isso é maravilhoso. E de outras programações gratuitas, então a gente tem espetáculos de rua, tem um espetáculo que chama-se Afromê, que é um sarau festivo com textos de autores negros, contando da história dos negros na cidade, da Redenção, Cidade Baixa, Restinga, então a relação desses bairros, a relação da cidade com a cultura negra, da violência, então fala muito desse tema que é muito importante que a gente ouça e também se aproxime disso. E eles fazem isso de uma maneira muito bonita, muito leve, que acontece no bar do Boteco do Paulista, na Riachuelo, bem no início da Riachuelo. E gratuito, é um bar, as pessoas podem ficar bebendo, comendo enquanto estão assistindo o sarau, os textos, as encenações, é muito bacana. Tem um outro espetáculo que chama-se Dança do Tempo, que acontece com participação do público, o público dança junto, que é do grupo UTA, e eles se apresentam na travessa dos Cataventos, embaixo da Casa de Cultura ali, Mário Quintana. Então faça chuva, faça sol, a casa está com uma iluminação nova, bonita, e vai acontecer às 19 horas, então isso também é importante, né? Tem um centro cultural tão importante na nossa cidade, que é a Casa de Cultura Mário Quintana,
E as pessoas têm que ir, têm que conhecer, têm que ir lá assistir esse espetáculo, e à noite, inclusive. E aí, imagina, aquele lugar lindo, bem iluminado, com o público na volta, é maravilhoso. E aí a gente tem, aí tu te sente seguro. Aí tu te sente no Centro Histórico de Porto Alegre, às 9 ou das 19, 20 horas da noite, sentindo tranquilo, num lugar bonito, alegre. Agora, Fernando, tu falaste, mas para a gente frisar bem, tem uma valorização também da arte local, dos artistas locais. Como é que foi esse processo de seleção, de escolher quais dos nossos artistas aqui porto-alegrenses fariam parte da edição deste ano? Isso é muito difícil, porque, claro, como também Porto Alegre é pequena, e na verdade eu conheço alguns grupos também de fora, na função de fazer a programação do festival, tenho muito contato com companhias, e vejo que as classes artísticas são todas, né, pequenas, mas de uma certa forma. Então é muito complicado de escolher, até porque eu, estou há 10 anos trabalhando no festival, comecei muito jovem mesmo, mas estudante de teatro, comecei a trabalhar em seguida no festival, trabalhando como ator também, e eu produzindo espetáculos, enfim. Mas isso tudo para dizer que aos pouquinhos, com a minha evolução da maturidade, da vida, do trabalho, eu fui também percebendo nos colegas de desenvolvimento de trabalhos, de pesquisas, de grupos e companhias, algumas que eu não conhecia, passei a conhecer, outras que eu já conhecia e tu vê talvez um aperfeiçoamento, uma melhora, sei lá. Mas eu tenho, ao fim das contas, o que eu acho maravilhoso é que a gente tem, nós artistas gaúchos, temos desenvolvido alguns trabalhos muito bacanas e que tem circulado, acho que deveria circular mais pelo Brasil afora, mas que tem circulado e tem feito muito sucesso, as pessoas comentam coisas muito bacanas, as pessoas que eu conheço de outros estados, né, comentam coisas muito bacanas dos espetáculos que vêm daqui. E então a gente, para não tomar a responsabilidade toda só pra gente, a gente divide. O Luciano nem participa dessa seleção de curadoria. Somos eu, a Vika, que trabalhamos na Vika Chaba, que é minha parceirona, a gente monta esse festival juntos. A gente divide essa curadoria com outros 8, 7, aí depende um pouco de alguns artistas locais bacanas, de diferentes áreas, ou da dança, do teatro de rua. A gente tenta abranger o máximo possível de áreas, de diferenças, de pensamentos e tudo. Para selecionar, que obviamente não estão concorrendo aos espetáculos inscritos, os espetáculos, as pessoas se inscrevem, e aí esse grupo de pessoas, mais ou menos umas 10 pessoas, selecionam 10 espetáculos. Essa é uma questão orçamentária, inclusive, e esses espetáculos fazem parte automaticamente da programação do festival e concorrem ao Prêmio Braskem em Cena, que é esse que acontece no dia 26 de setembro, lá no Teatro São Pedro. Aí é uma noite só para convidados e o nosso público querido, as pessoas que gostam de acompanhar, que acompanham o Teatro Gaúcho, podem tentar ir, mas podem acompanhar também pela televisão, a gente filma, é sempre bacana. E aí é isso, então essa é uma mostra do Teatro Gaúcho, existem outras peças, vai ter um show da Simone Haslan acontecendo também, então tem algumas programações locais que não estão dentro que foram convidadas, mas são 10 espetáculos que aí sim concorrem ao Prêmio Braskem e que participam da programação. E tá tudo aqui nessa revistinha que já está rolando pela cidade inteira, teatros, casas de teatro, pontos de restaurantes, os hotéis, nossos hotéis parceiros. E no site, para quem estiver em casa mais fácil, www.portoalegreemcena.com, só o com. E ali tem toda a programação, tem as oficinas, quem não se perdeu nas inscrições, não viu informação, daqui a pouco pode ter desistência, não sei como é que é, mas daqui a pouco sempre vale tentar, ou ir lá na hora, ver se rola mais uma vaguinha. E acompanhe o festival, porque a gente sofre tanto para fazer um evento desse, e é para a cidade, é para a gente, isso que eu falei antes aqui em off. Agora começa a parte boa, agora é a diversão, os problemas, as dificuldades, as coisas já foram sanados até aqui. Claro. Daqui agora, é claro, é viver o festival, é as coisinhas que vão surgindo conforme os artistas chegam, as demandas naturais, mas a presença deles aqui enfeitam a nossa cidade, alegram a cidade, e aí tu ter todos os dias em vários teatros da cidade, teatro, coisa boa, coisa bonita, as pessoas comentando,
Isso bom é movimento. Porto Alegre, respirar um pouco de alegria e a gente ser feliz um pouco também. Fernando, 23 anos, parabéns pelo trabalho, vida longa ao Porto Alegre em Cena. Vida longa ao Porto Alegre em Cena. Bons vários espetáculos a partir do dia 13. Muito obrigado para todos nós. Tá certo, obrigada, Fernando. Obrigado. Bom, e você já viu aqui no Jornal da Câmara um jogo de memória em que as peças são imagens da cidade de Porto Alegre. Esse jogo chama Memopoa e já começou a ser distribuído para algumas escolas da rede municipal de ensino. Você vai ver agora no quadro Momento Cidadão como um colégio do bairro Sarandi tem utilizado esse jogo para ensinar crianças do Haiti. Desde 2014, a Escola Municipal Décio Martins Costa recebe estudantes haitianos. Atualmente, 11 alunos de origem caribenha estão em processo de alfabetização. E para quem fala crioulo, língua derivada do francês, compreender o nosso idioma pode ser um grande desafio. Mas há um ano em Porto Alegre, a Mida Sende, de apenas 9 anos, já tem o português na ponta da língua. A minha mãe não fala português, a minha mãe fala um pouquinho de português e meus irmãos não estão com ano. Eu já fiz uma amizade com umas meninas do Haiti, mas a Jônica, que é a minha amiga, eu não conheci ela lá no Haiti. A Yolanda é minha amiga e ela é minha prima. Além das aulas regulares, os pequenos haitianos participam em turno inverso do Laboratório de Aprendizagem. No espaço são desenvolvidas atividades lúdicas com o objetivo de eliminar dificuldades dos estudantes. Brasileiros e haitianos aprendem sobre o desenvolvimento da língua oral e da escrita em português. Eu jogar e ler, aprender muitas coisas aqui. Eu fazer frase e jogar e ler na escola. Desde a semana passada, a professora Jussara conta com mais um aliado na aprendizagem, o Memopoa. O jogo da memória possui 36 pares de peças com imagens de Porto Alegre. A iniciativa partiu de 3 fotógrafos que buscavam valorizar a memória visual, arquitetônica e histórica de Porto Alegre. Com o financiamento do Fundo de Apoio à Produção Artística, foram produzidos 1.500 exemplares do jogo de memória. 850 devem ser entregues na rede municipal de ensino. No momento que tu socializa esse jogo e mostra para os alunos, na verdade os nossos brasileiros já conhecem, os nossos alunos que são brasileiros, conhecem vários lugares, vários pontos turísticos, já fizeram passeios, mas eles que são haitianos, é importante eles saber porque os pais estão trabalhando na cidade. Circulam pela cidade todo dia. Então, eles conhecer um pouco da cidade faz parte também deste conhecimento que eles têm que adquirir. Esse jogo é de Porto Alegre. Tem que achar os pares, porque se tu não achar, vai errar. Tu achou bonitas as imagens ali de Porto Alegre? Ah, bonita. Muito bonita. Tem vontade de conhecer aqueles lugares ali? É. Tem. Eu já fui à Feira do Livro e eu vi o rio tá lá no joguinho, tem várias coisas lá no joguinho. No jogo, os pares são formados entre imagens antigas e atuais da capital. A maior parte das fotos históricas foram cedidas pelo Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Já as atuais foram realizadas recentemente pelos idealizadores do projeto. A gente achou que a gente poderia aproveitar essa ideia de criar um jogo de memória que incitasse as pessoas, os jogadores, no caso desse jogo, a exercerem uma comparação entre o novo e o antigo, né, nas fotos de Porto Alegre, para ver o que mudou ao longo do tempo. Então, utilizando fotos antigas de Porto Alegre, a ideia foi tentar refazê-las no mesmo ângulo hoje em dia. Além do jogo de memória, os fotógrafos decidiram realizar uma exposição com as imagens. Nos demos conta que, tendo a foto antiga e a foto nova feitas no mesmo, a foto nova feita no mesmo ângulo daquela foto antiga, quando a gente colocava, por exemplo, as duas fotos em camadas no Photoshop, elas poderiam ser encaixadas, tu deixando
digamos, a foto mais recente um pouquinho transparente, assim, por cima um pouquinho transparente, aquilo criava uma sobreposição. Então, a partir dessa ideia, a gente viu que poderia fazer uma exposição só com essas sobreposições, por exemplo, ou com as comparações, ou utilizando tamanhos maiores também, porque o jogo tem as cartas muito pequenas. A mostra está em exibição até o dia 25 de setembro, no térreo da usina do gasômetro. Não há custo para entrada e as visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!